O narrador atribui a Maria Cora traços que a opõem à típica heroína do romantismo. Aponte dois desses traços, um físico e um intelectual, e justifique por que eles não são característicos do perfil feminino romântico. Bom, gente, vamos tentar entender por que esses traços não são traços do perfil feminino romântico? Para começar, vamos lá, ó. Um traço físico da Maria Cora que seja diferente da tradição romântica. Ela era uma mulher morena, ela era uma mulher robusta, tá? Isso é interessante pensar, porque essa mulher morena e robusta foge ao perfil romântico. Por outro lado, ele pede também um traço intelectual dessa mulher. Bom, traço intelectual, ele fala sobre isso? Claro que fala. Ele fala que vai conversar com ela, e durante a conversa acontece o quê? Ela expõe opiniões. Opiniões o quê? Republicanas. Ela está engajada politicamente. Pensa na tradição romântica. Vê se você encontra uma daquelas mulheres virginais falando de política, por exemplo. Claro que não. E aí ele fala assim, ó, olha, essa mulher pensava em opiniões republicanas, e eu que não tinha opiniões republicanas, fiquei quieto. Não quis ficar mal com ela, não. Falei apenas pelo futuro do país. Ah, que o país seja bom no futuro. Dane-se o resto. Gente, a mulher tinha opinião, né? Essa mulher, que era morena e robusta, também tinha opinião. Ou seja, o traço, né, da forma física dela é o quê? Morena e robusta. Por outro lado, um traço intelectual é que ela tinha convicções republicanas. Tudo bem? O resto da pergunta é, como isso se distancia, né, da tradição romântica, né, do perfil feminino romântico? Porque eles não são traços característicos do perfil feminino romântico. E aí a resposta é muito simples, né? As mulheres românticas não tinham esses aspectos físicos, eram mulheres mais lânguidas, sensíveis, né? Aquela coisa meio sonolenta, branquinha. E, por outro lado, intelectualmente também não se manifestavam politicamente. Essa mulher é bem diferente da tradição romântica. E aí, né, a questãozinha da UERJ trabalhou tudo isso para você, baseado na obra do Machado de Assis. Queridos, até aqui para você. Tá tranquilo? Você está sabendo? Tudo bem? Então vamos para a próxima, vamos lá? Vem comigo, vai. Textinho número 3 aí, importantíssimo. Texto de um cara também genial. Castro Alves, né? Castro Alves é um dos grandes autores da poesia brasileira. Você deve conhecer o Castro Alves. O Castro Alves faz parte de uma geração muito especial do romantismo, que a gente vai chamar de terceira geração ou geração condoreira. Para você tentar lembrar, estamos na véspera da prova, vamos lembrar um pouquinho algumas coisas aqui, ó. O Brasil se torna independente em 1822, tá? E essa independência brasileira, ela necessitava de uma espécie de reafirmação cultural. Nessa época, um cara chamado Gonçalves de Magalhães, um brasileiro, uma espécie de homem culto brasileiro, viajava pela Europa. E lá teve contato, por exemplo, com o romantismo português e francês. Ao voltar ao Brasil, ele pensa claramente na produção romântica. E, ainda em Paris, publica uma revista chamada Niterói. Ao chegar aqui, publica um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Livro que vai dar o pontapé inicial na tradição romântica no Brasil. O Magalhães, ele estreia trazendo uma nova linguagem. Antes a gente tinha a produção neoclássica. Então ele chega trazendo um impulso, principalmente nacionalista. Pensa, a independência está aqui. 1822, 1836, está muito próximo historicamente. O que acontece, gente? Esse cara resolve mostrar que o Brasil deveria ser retratado na produção. A nação independente necessitava de uma espécie de representação estética também. Então eles começam a produzir. Só que tem um detalhe. Se eu quero produzir uma obra que envolva a nação, eu tenho que ter um símbolo nacional. Na Europa, eles pegam o quê, gente? O cavaleiro medieval. Eles vão à origem das nações e pegam o cavaleiro medieval. No Brasil, a gente não tem cavaleiro medieval, até porque a gente não tem Idade Média. E a grande questão é, o que eu faço? Eles, então, têm a grande sacada. Vamos buscar o elemento originário do Brasil. Vamos pensar no elemento que deu início à nossa nacionalidade, que não é o português, porque nós nos tornamos independentes. Eu vou pegar agora o índio brasileiro e vou representá-lo da seguinte maneira, uma espécie de tripé. Ó. A primeira geração do romantismo trabalha assim, ó. Eu tenho a nacionalidade, eu tenho a natureza
e eu tenho o índio como símbolo máximo dessa natureza. Com esse tripé, você cria, uma espécie de parâmetro para entender a primeira geração, que vai ser conhecida como indianista ou ainda nacionalista. Queridos, se o Gonçalves de Magalhães introduz o romantismo no Brasil, o cara que vai se destacar nesse processo se chama Gonçalves Dias. Você deve lembrar dele, Lembra? Você lembra com certeza. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha, é engraçado como hoje em dia as pessoas criam uma forma de paródia, paráfrase com relação a esse poema. Ele foi muito significativo na época. Ele representou um sentimento que, obviamente, era individual com relação à pátria, mas também era coletivo. O Brasil estava se formando e acreditava-se que aqui ia se tornar uma grande nação. O Gonçalves Dias, então, faz esse poema indianista, faz esse poema relacionado ao país, mas ele tem uma vasta produção. Sou índio, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Repara, tudo rimado, metrificado, da maneira como o som das tribos indígenas repercutiam ali as suas produções. O Gonçalves Dias se preocupa, inclusive, com isso. Então, assim, você tem a primeira geração indianista, geração essa que vai começar a produção romântica. No entanto, gente, com o tempo, as coisas começam a mudar. E alguns jovens, principalmente jovens da elite intelectual brasileira, que frequentavam a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Recife, eles começam a olhar de maneira mais cosmopolita para o Brasil. Eles começam a tentar entender o Brasil pensando também no que existia fora do Brasil. E aí eles começam a receber a influência muito forte de alguns escritores europeus, principalmente um cara chamado Lord Byron. Vocês estão falando esse nome, Lord Byron, É a partir daí que alguns jovens começam a fazer uma poesia mais egocêntrica, mais pessimista, que trabalhava a idealização da mulher, uma mulher inalcançável, e isso gerava o sofrimento, a dor, o pessimismo. É nesse momento que a gente vai ter autores como Álvares de Azevedo, lembra? A Lira dos 20 anos, você deve lembrar disso, Lembrança de Morrer. Você conhece o poema, Poeminha muito bacana do Álvares de Azevedo. Ele trabalha: quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não quero que derramem por mim uma só lágrima em pálpebra demente. Ou seja, eu quero morrer, eu sofro. Essa é a tradição ultrarromântica. A tradição que, em função do Byron, acaba recebendo o nome de byroniana também. Ou ainda, recebe uma outra nomenclatura que pode aparecer na sua prova amanhã: mal do século. Da onde vem a nomenclatura mal do século? Da tuberculose. Viviam à noite, à intempérie, largados aí em meio aos prostíbulos, a vida da noite, os bares, as tavernas, e aí que está. Esses caras assim acabavam tendo muitas doenças e morriam jovens, por isso a ideia do mal do século. E aí que está. A primeira geração que é indianista. A segunda geração do mal do século, geração byroniana ou ultrarromântica, os três nomes. E aí você tem a terceira geração da qual o Castro Alves vai ser o grande nome. O Castro Alves, ele é o grande poeta dessa geração por trabalhar o engajamento social na poesia. O Castro Alves, baseado na produção europeia também, começa a trazer temas sociais. E o grande tema da geração dele é o que a gente vai chamar de abolicionismo. Você lembra do abolicionismo? E esse movimento, ele entra na produção poética do Castro Alves de uma maneira muito direta. Daí, o Castro Alves ser conhecido como poeta dos escravos. Você deve conhecer um livrinho do Castro Alves chamado Navio Negreiro. O Navio Negreiro é a marca do Castro Alves. É o livro que vai consagrá-lo no Brasil da época. Se você parar e pensar, o Castro Alves, ele se tornou uma espécie de celebridade literária. As pessoas amavam, os estudantes liam o Castro Alves, e ele vai se tornando uma pessoa célebre de verdade. Na obra dele, o condoreirismo, essa ideia da libertação dos escravos vai ser muito forte. E no Navio Negreiro isso vai aparecer. Já apareceu muitas vezes em prova um trechinho do Navio Negreiro, muito bacana, que ele fala assim, olha só, vê se você lembra disso. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus,
Se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga com a esponja de tuas vagas, do teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Olha o trechinho, né? Se é para os negros virem ao Brasil e sofrerem o que eles sofrem, é melhor que o mar puxe esses negros, trague esses negros, né? E é melhor que eles morram. O Castro Alves, assim, ele vai traçando um perfil da geração dele e vai trabalhando com o condoreirismo de uma maneira muito interessante. Só que tem um detalhe, gente. Com relação ao Castro Alves, obviamente não é só isso. Um grande autor não se prende necessariamente a apenas uma causa, a algum elemento. Não, ele tem coisa muito mais importante. Nós somos assim, nós colocamos para fora as nossas angústias existenciais e o Castro Alves vai fazer o quê? Ele vai colocar para fora também todo o sentimentalismo, toda a sua visão romântica do mundo, só que tem um detalhe, e isso é um detalhe bem diferente. Pro Castro Alves, a mulher não é aquela mulher virginal dos ultrarromânticos. Ele vê a mulher como uma mulher materializada, uma mulher palpável na relação amorosa, inclusive na relação sexual. Só para você ter uma noção, o Castro Alves ele vai criar poemas muito mais, como eu poderia dizer, mais pesadinhos, poemas, né, mais bem-humorados, apimentados, né? Só para você ter uma noção, ele tem um poema muito bacana chamado O Adeus de Teresa. Talvez você conheça, já apareceu em alguns vestibulares também. Inclusive, Manuel Bandeira vai pegar esse poema do Castro Alves e vai parodiá-lo num poema chamado Teresa, depois eu falo para você, mas o Adeus de Teresa ele é mais ou menos assim, ó. O Adeus de Teresa. Na vez primeira em que eu fitei Teresa, como as naus que a barca, as correntezas, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando, murmurou-me adeus. Você entendeu o poema? Entendeu? Vou te explicar mais ou menos. Ele foi numa valsa. Chegou lá na valsa, ele encontrou quem? Teresa. E aí começaram a dançar. A valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. Gente, entenderam amamos juntos? Entenderam, né? E depois na sala, logo não amaram juntos na sala, amaram em outro lugar. Adeus eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela corando, ela ficou envergonhada. Por quê? Foi para a casa dele ou a casa dela? Casa dela. Poema de 1848. É revolucionário para a época ou não é? Claro que é. Não há mais a visão da mulher tola, não. É claro, ela ficou envergonhada, mas foi lá, ó, amamos juntos, né? E depois ele continua. Uma noite entreabriu-se um reposteio, e da alcova saiu um cavaleiro ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus eu disse, conservando a presa, e ela corando, murmurou-me adeus. Ou seja, gente, ele foi lá de novo, tá? E aí, mais uma vez, papá, passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais e gozos do império, mas um dia volvi aos lares meus, partindo eu disse, voltarei descansa, e ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Ou seja, ele ficou lá com ela, aquela coisa animada, papá, mas eu tenho que ir embora, Teresa, valeu, Teresa, tchau. E ela ficou, pô, caraca, e agora? Chorou e tal. E aí o final do poema aqui é bacana. Por quê? A gente vai ver uma diferença. Olha o que ele vai dizer. Quando eu voltei, era o palácio em festa. E a voz dela e de um homem na orquestra enchiam de amor o azul dos céus. Ela me olhou, ficou pálida, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela chorando, murmurou-me adeus. Aconteceu o quê, gente? Ela botou outro no lugar. Porque mesmo no século XIX, a fila anda, né? Ou seja, ele foi embora e falou, um dia eu volto, valeu, se deu mal, tá? Ou seja, é uma mulher diferente? Papo sério agora, sem brincadeira. É diferente. A visão da mulher no Castro Alves é bem diferente. É uma visão de uma mulher mais o quê? Emancipada, de uma mulher com mais autonomia, mesmo ainda no século XIX, tá? Só um parênteses aqui, o Manuel Bandeira fez um poema chamado Teresa, tá? Que é uma paródia desse poema, e pode aparecer nessa relação intertextual entre romantismo e modernismo, que é assim, olha só que interessante. O outro começava como? Na vez primeira em que eu fitei Teresa, tá? O Manuel Bandeira começa assim, ó. Na primeira vez que eu vi Teresa, é parecido, não é? Só que a linguagem é modernista agora. Mas olha o que ele vai fazer agora, ó. Na primeira vez que eu vi Teresa, achei que ela tinha as pernas estúpidas. E achei que a cara parecia uma perna. Ou seja, Teresa era feia. Repara no detalhe da linguagem, isso é interessante. Achei que ela tinha as pernas estúpidas.
Achei que ela tinha as pernas estrupas, ou seja, ele usa um cacófato na poesia. Gente, na boa, isso é intencional, não foi aleatório. Ele fez porque ele quis mostrar que a linguagem do povo tem que entrar, é a produção moderna, tá? E ele continua. Da segunda vez, achei que os olhos eram mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Ou seja, a mulher era feia e velha, tá? Só que no final ele fez o quê? Da terceira vez, eu não vi mais nada. Os céus se misturaram à terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Gente, aconteceu o quê? Ele achou a mulher feia, achou a mulher velha, mas ele pegou. Porque depois da meia-noite, urubu é pombo. Estou brincando, não é isso não. Agora, tem um detalhe que a gente fica brincando, ridiculariza um pouco o poema, mas não é bem isso não. Queridos, entendam uma coisa, ó, que eu vou te falar. O Manuel Bandeira, ele está trabalhando muito bem esse poema, de uma maneira muito interessante, pelo seguinte: ele pega essa mulher feia, velha, mas a partir do encontro amoroso, é como se ele descobrisse um novo universo ali. Tanto é que ele faz uma citação do Gênesis no final. Os céus se misturaram à terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Não é bonito? Não é sublime? Mesmo diante desse amor tão cotidiano? Então, esse é Manuel Bandeira e o modernismo. Repara na linguagem, repara no cotidiano, na poesia. Mas a gente não está falando do Manuel Bandeira só agora. Vamos voltar para o Castro Alves? Vamos lá? Volta comigo, vai. Gente, o Castro Alves vai ter inúmeros poemas significativos. Tem um dele que é muito legal, chamado Adormecida, que ele fala assim: uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e os pés descalços no tapete rente. É o cara que está olhando uma mulher, gente, é demais. Leiam Adormecida em casa, que eu acho que é bem bacana. Vem comigo para o textinho do Castro Alves da prova, vamos lá? Vamos para o texto? Vem. Onde estás? Você vai reparar nesse poema muito do que eu te falei agora, vamos nessa. É meia-noite, e rugindo passa a triste ventania, como um verbo de desgraça, como um grito de agonia, e eu digo ao vento que passa por meus cabelos fugaz: vento frio do deserto, onde está ela, longe ou perto? Mas como um hálito incerto, responde-me o eco ao longe: ó minha amante, onde estás? Vem, é tarde, porque tardas, são horas de brando sono, vem reclinar-te em meu peito com teu lânguido abandono. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro, e tu não queres que eu fique solitário nesta vida, porque tardas, querida, já tenho esperado assaz, vem depressa que eu deliro. Ó minha amante, onde estás? Estrela da tempestade, rosa nos ermos da vida, íris do náufrago errante, ilusão da alma descrida. Tu foste mulher formosa, tu foste, ó filha do céu, e hoje que o meu passado para sempre morto jaz, vendo o fim da minha sorte, pergunta aos ventos do norte: ó minha amada, onde estás? Beleza? Gente, bonitinho o poeminha aí. E aí que tá. Repara um detalhezinho que é interessante no Castro Alves. O Castro Alves é um poeta que, se você perceber, tem um ritmo na poesia, tá? E esse ritmo é interessante a gente tentar entender de onde ele vem. O Castro Alves, ele mantém no poema dele uma questão que é importantíssima para a musicalidade, que é a métrica e a rima. Ele vai trabalhar a métrica e rima para conquistar o ritmo, a musicalidade. Só que o Castro Alves é malandrinho, né? Como assim ele é malandrinho? Malandrinho, pô. Por quê? Quando ele não consegue fazer a métrica essencial, ele apela. Por exemplo, se você olhar aí no teu textinho, você vai ver que ele bota assim, ó: está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Ele tira o é, porque senão seria mais uma sílaba métrica, então teria que ser estava. E o que ele faz? Está, né? É a malandragem. Se o parnasiano vê esse poema, ele fala assim, ó: pô, aí na boa, tá tudo errado, meu irmão. Esse cara não sabe escrever. Tá? Porque o parnasiano é ultra formal. Se um parnasiano vira um poema como esse, ele vai falar assim: olha só, esse cara está maluco, Castro Alves está maluco. Mas não. Em função da métrica, ele vai fazendo algumas, né, malandragenzinhas. Mas isso não afeta em nada a produção poética dele, que é genial. Vamos lá para a questão, então? Questãozinha número 3. Vem comigo agora, gente, vai. Está vazio o nosso leito. Está vazio o mundo inteiro. Nos versos acima, estão presentes figuras de linguagem como recursos estilísticos. Nomeei 2 delas, explicando o efeito expressivo obtido com o seu emprego. Olha, queridos, figuras de linguagem são temas muito comuns em prova, tanto provas específicas quanto não específicas no Brasil inteiro. E as figuras, elas aparecem, né,
principalmente para representar estilisticamente aquilo que o autor pensou. Tá? A gente vai ter aí metáforas, muitas vezes, metonímias, hipérboles, eufemismos, paraná, várias figuras que você conhece. Aqui nessa questão, ele pede não só as figuras, mas ele pede para você o efeito expressivo obtido, né, no seu emprego. É interessante porque muitas vezes as pessoas pegam e colocam só a figura, mas não entendem o efeito expressivo que elas vão gerar no texto. E isso você vai conseguir apenas pelo quê? Pela análise do contexto, tentando entender o contexto do que ele vai criar ali na produção. Para a gente pegar então, volta lá comigo, vai. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Ou seja, ele está sentindo falta dela. Ele está sozinho naquele momento. E ele fala, olha, se o meu leito está vazio, a sensação que eu tenho é que o mundo inteiro está vazio. Porque onde está essa mulher? Onde está minha amada? Onde ele está? Né? Ou seja, ele está se sentindo mal com aquilo. E isso amplia a solidão que ele tem. Queridos, eu quero que você entenda como as figuras de linguagem auxiliam no processo, né, de ampliação desse sentimento de solidão dele. É isso que eu quero. Não adianta apenas você colocar uma figura de linguagem. Não, ela tem que expressar esse sentimento que está aqui no verso. Beleza? Vamos lá então, vem comigo para o texto de novo, vai. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Você reparou que ele repete a forma está vazio, está vazio? Reparou, né? Se ele repete está vazio, qual é a figura de linguagem que eu vou ter aí pela repetição da primeira parte do verso? Eu estou falando para você da anáfora. Você lembra da anáfora? Quando você vai repetindo a primeira parte do verso, por exemplo, Adriana Calcanhoto, 1, 2, 3 e... nada ficou no lugar. Não, mentira, estou usando essa não, gente. É outra. 1, 2, 3. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Né? Reparou? Cariocas, anáfora. A música no Brasil trabalha muito anáfora, tá? A gente vai ter milhares, a gente poderia ficar falando aqui horas sobre isso, beleza? Mas tem anáfora aí. Volta lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Repara que ele está trabalhando assim, uma ideia que é bem interessante. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Reparou que tem um crescente aqui, sim ou não? Nosso leito, mundo inteiro. Nosso leito, mundo inteiro. Ou seja, gente, eu tenho um processo aqui de gradação. Gradação, tá? Lembra a gradação? Né? Uma ideia em desenvolvimento? Então, tem aí gradação. Agora, além da gradação, se a gente pensar assim, está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. Pô, na boa, ele está viajando um pouco, né? Porque assim, só porque está vazio, o leito está vazio o mundo inteiro? Não. Ele está fazendo o quê? Uma hipérbole. Você lembra disso? O exagero. Ele está exagerando, tá? Então, você tem a gradação, você tem a anáfora, você tem a hipérbole, e elas servem para quê? Para intensificar o sentimento de solidão, para ampliar o sentimento desse cara pela falta da amada. Essa é a resposta para essa questão, sacou? Não vale você, por exemplo, você chegar lá e falar apenas aqui, é uma gradação, é uma hipérbole, é uma gradação, hipérbole, ou ainda alguma coisa que intensifica. Não, tem que falar o seguinte, ali você vai ter uma intensificação do sentimento de solidão. Se não responder completo, não tem o ponto completo. Beleza? Vamos continuar então? Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 4. No texto 2, há uma forma verbal que expressa uma súplica feita pelo eu lírico à mulher amada. Identifique essa forma verbal e as respectivas flexões de pessoa e modo. Volta comigo, queridos, vem. A questão é, se ele fala para você, no enunciado, uma forma verbal que trabalha súplica, você tem que estar automaticamente ligado a isso e falar, imperativo. Se eu falo em súplica, se eu falo em ordem, eu penso em imperativo. Se eu falo em certeza, trabalho o quê? O indicativo. E se eu falo em hipótese ou dúvida, eu trabalho o subjuntivo. Isso tem que estar na tua cabeça, né? As características semânticas do verbo. Então, assim, se ele falou em súplica, é verbo o quê, gente? Verbo no imperativo. Eu estou dando aí uma ordem, estou suplicando que essa mulher volte. Ele quer
a forma verbal que marque isso. E ele quer essa forma verbal que marque isso, tá? Trabalhando as noções aí das flexões, né? Pessoa, tudo bem, né? Número, ok? Beleza? Vamos voltar ao texto para achar? Só um detalhe, ó. Toda vez que você tiver uma questão como essa, leia de novo. Se eu fosse você, o que eu faria? Eu marcaria todos os verbos. Eu não posso errar. Eu não posso chegar na hora da prova e perder esse ponto, que é fácil. Tá? Uma prova específica, que é uma questão como essa, é fácil. Então você não pode perder o ponto. Não dá mole amanhã. Vamos lá? Vem comigo então, vai, volta para o texto. Volta para o texto. Ó, no textinho, ele vai começar assim, ó. Vamos ler. É meia-noite, e rugindo passa a triste ventania, e como um verbo de desgraça, como um grito de agonia, e eu digo ao vento que passa por meus cabelos fugaz, vento frio do deserto, onde ela está, longe ou perto. Mas como um hálito incerto, responde-me o eco ao longe, ó minha amante, onde estás? Vem, é tarde, porque tardas. Reparou, gente? Vem, é tarde, porque tardas. Ele está pedindo nesse caso, sim ou não? Está pedindo, não está? Está ou não está pedindo, gente? Está pedindo a você? Vem, é tarde. Tá? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, se ele fala vem, é tarde, porque tardas, ele está fazendo uma súplica. Nós temos o verbo vem, vir aí no caso, né? E vem, tá marcado aí, em que pessoa? Na segunda pessoa do singular, do modo imperativo. É isso que ele quer, tá? Ele quer essa resposta. Qual é a forma verbal? O vem, retira e bota entre aspas, não esquece isso não. E aí, coloca ao lado, ó, verbo no imperativo, segunda pessoa do singular. Questãozinha fácil, você não pode errar. Tudo bem? Tá claro para você? Vamos continuar então? Vamos lá? Vamos lá, próxima questão aí. Questão número 5, na verdade, o texto, tá? Textinho bem legal, né? Textinho aí do Mário Quintana chamado O Dia Abriu Seu Parasol Bordado. Olha, o textinho é bem legal mesmo, vamos nessa. Vem comigo, vai. O dia abriu seu parasol bordado, de nuvens e de verde ramaria, e estava até o fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu azul arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou e ficou a olhá-la admirado. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo, o céu é que lhes falta para suportarem a existência rude. E eles sonham, imóveis, deslumbrados, que são dois velhos barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. Mário Quintana, tá? Vem comigo, gente. Mário Quintana, sem sombra de dúvida, um dos grandes poetas brasileiros, e do Rio Grande do Sul, então, nem se fala. É um dos caras importantíssimos da tradição moderna na poesia do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá? O Mário Quintana, ele faz uma coisa que os modernistas iniciais também fizeram, que é o quê? Eu pego essa ideia do cotidiano e coloco na minha produção. Ou seja, o menininho que passa na rua e olha e vê a lua e fala, caramba, a lua. Ele pega isso e coloca na poesia dele. O Mário Quintana é genial nisso, são vários os poemas que trabalham essa mesma ideia. Só que aí que está. Nesse poema, ele, embora trabalhasse essa linguagem mais informal em alguns momentos, embora ele trabalhasse aí um tema do cotidiano, o Mário Quintana faz uma coisa diferente para a tradição moderna. Ele usa uma forma clássica. Qual é a forma que ele está usando, gente? Ó, 4, 4, 3, 3. Qual é o nome disso, gente? Soneto. Soneto. Ou seja, queridos, ele está fazendo o quê? Ele está remetendo à tradição clássica. Ele está remetendo, por exemplo, a estilos como o parnasianismo e o simbolismo. Estilos esses aos quais o modernismo se opôs no início. Mas ele, por exemplo, agora, já na tradição moderna, incorporada, ele faz o quê? Eu posso usar um soneto se eu quiser, com uma linguagem mais moderna, mas eu uso um soneto. Quer ver um exemplo, gente? Só um comentário aqui, que pode aparecer você também. Sabe quem fazia isso direto? O Vinícius de Moraes. O Vinícius fazia o quê? Eu pego um sonetinho, forma clássica, mas trabalho dentro de uma perspectiva mais moderna. Soneto da fidelidade, soneto da separação, soneto de Oxford, soneto de Corifeu. São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão.
principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar que atua desvairado vem se unir uma flâmula qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar por perto uma mulher. É bonito ou não é, gente? É muito bonito, mas é a forma clássica. É moderno e clássico. É moderno e clássico. Ele faz a mesma coisa aqui, tá? O Mário Quintana retoma o soneto para trabalhar aí uma questão cotidiana. Vamos para a questão? Vamos lá? Vem comigo, vai. Ouve.